Se você me perguntar assim, Gabriel, qual foram as duas coisas que te fez realmente romper ou rampar? Eu falo que foi a parte espiritual. Já vou anotar aqui, velho. E desenvolvimento pessoal. Que doido. Quando as duas coisas estão juntas, cara, não tem barreiras. Então, a minha vida realmente ela teve uma virada de chave quando eu associei desenvolvimento pessoal junto com a parte espiritual. Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Muito bem-vindo a mais um Linksy Podcast. Estamos aqui com um cara fantástico aqui de Belo Horizonte. Eu acho que ele é mineiro, nós vamos trocar uma ideia aqui, vocês vão descobrir quem que é. Antes de mais nada, nós temos um patrocinador oficial aqui, que não é oficial nada ainda, que é a Babum Cosméticos. Não temos patrocinadores ainda, viu? Tô falando isso aqui, tô falando. Quando a gente abrir para patrocínio, aproveita essa oportunidade, que depois que esse negócio aqui crescer, tiver bombando aí, todo mundo vai querer patrocinar e o valor vai estar lá em cima, hein? Brincadeiras à parte, gente. Bom, queria que vocês conhecessem aqui Gabriel Magalhães, meu amigo, muito bem-vindo, Deus abençoe, obrigado por ter aceitado o convite aí, ter saído dessa agenda louca sua aí para nos atender aqui. Uma honra, viu, irmão? Obrigado mesmo por ter vindo aqui. Se apresenta para nós aí. Obrigado, viu? Para mim é uma honra, um prazer imenso, né? Uma honra estar aqui com você nesse podcast. Eu sou Gabriel Magalhães, sou biomédico, sou aqui de Belo Horizonte, né? Sou empresário. Eu tenho certeza que esse podcast aqui vai ser para acrescentar, né, para as pessoas. Então vamos trocar essa ideia aí. Bom pra muito caramba. Feliz de estar aqui. Tá? Bom demais. Chega seu microfone um pouquinho mais perto da boca aqui. Aí. Show de bola, Gabriel. Cara, o propósito aqui do Linksy, cara, o nome já diz, né? É para linkar as pessoas, né? Para conectar pessoas e tal. E a gente já trouxe várias pessoas aqui, várias histórias, várias coisas aqui para inspirar, né, os seguidores. Aqui nós não estamos falando somente para um público que é barbearia, a gente está falando aqui para todo mundo, né? Então, assim, eu queria que você contasse para a gente aí um pouco da sua história, né? Eu acho que história conecta muito mais do que conteúdo, né, cara? Então, você pode soltar conteúdo que você tiver, óbvio, mas eu acho que a história, cara, quem que é o Gabriel Magalhães, como é que você chegou onde você chegou, por que que você decidiu crescer, compartilha conosco aí coisas que você acha que vai agregar para a vida da galera, que vai trazer direcionamento, né? Às vezes tem pessoas aqui nos assistindo, né, querendo desanimar, pensando em desanimar, pensando em desistir da família, pensando em desistir dos filhos. Essa semana eu tava numa palestra em São Paulo, cara, eu tava falando de família, eu falo muito disso, eu vejo também que você compartilha muito disso também. E falando de família, cara, o cara começou a chorar na plateia, começou a chorar e tal. E ele tem uma história, né, de aceitação, né, questão dos filhos e tal, enfim, não preciso de aprofundar. Mas a gente vê que cada dia que passa, né, cara, as pessoas se perdem, né, cara, em meio à carreira, em meio a tantos compromissos, em meio a, a fama, seguidores, dinheiro, e acaba esquecendo de valores, de princípios ali e tal. A gente não tá falando só de cristãos, né, a gente tá falando de todo mundo. Eu acho que valores e princípios, independente se a pessoa é cristã ou não, né, eu acho que ela tem alguns, né, vamos dizer assim. Então, antes da gente entrar nessa parte de família, cara, fala pra gente como que você começou, por que que você escolheu, né, a biomedicina, né, o que que fez você ser esse fenômeno aí que você é hoje. Manda bala. Pode começar do começo aí, fica bem à vontade. Show de bola. O legal é que você falou aqui de links, né? Esse link, eu falo de conexões, e conexões são conexões divinas, né? Deus apresenta pessoas e o incrível é que eu sou de Belo Horizonte, Elias de Belo Horizonte, né, no trabalho, várias barbearias, né? Eu tenho algumas clínicas em Belo Horizonte também. Eu já cortei cabelo no seu Elias, né? Ali no Ouro Preto. Nós temos muitos amigos em comum. Sim. E a gente nunca tinha se encontrado pessoalmente, olho a olho, e conversar. E nós estamos aqui no Linksy porque eu acho que também Deus preparou esse momento para a gente poder falar, porque se a gente está aqui hoje é mediante a graça dele. Mas eu comecei lá atrás. Eu comecei um menino com 13 anos, trabalhando, estava conversando com o Gui, falando que eu comecei de office boy ali, trabalhando com a minha mãe. Minha mãe trabalhava com câmbio de moeda, dólar, euro, libra, então eu era aquele office boy que levava, né, e trazia, fazendo o câmbio. E aquilo ali eu fui trabalhando, fui criando gosto pelo trabalho. E quando chegou para 17 anos mais ou menos, meu sonho era fazer algo dentro da área médica, dentro de seringas, agulhas. Cara, eu tinha muito aquilo dentro de mim. E aí foi que surgiu o vestibular de biomedicina. Eu estava para fazer qualquer outra coisa, eu falei, cara, eu vou fazer biomedicina. Isso foi que ano, cara?
2006 eu formei no colégio, 2007 eu entrei para biomedicina. 2007. Então. 2007. Começou a estudar, né? Comecei a estudar. Uhum. E aí você me perguntava, Gabriel, o que você quer ser? Cara, eu quero ser dono de um laboratório de análises clínicas. Já tinha isso claramente. Claro, quero ser dono de laboratório de análises clínicas. E comecei a fazer, e fui fazendo, período. Quando chegou ali no segundo período, eu lembro que um amigo meu falou assim, o que você acha da gente entrar pro exército brasileiro? Falei, isso é louco, cara. O que nós vamos fazer no exército? Sai da medicina e pro exército. Não tem jeito. Aí ele falou assim, pensa, nós vamos vir para a faculdade fardados. Pensa o tanto de mulher que vai olhar pra gente. Falei, cara, peraí. Eu gosto de treinar, eu gosto de fazer uma atividade física, o exército vai me propor isso, né? E, além disso, eu vou vir fardado e realmente... As meninas vão olhar. As meninas vão olhar e tá tudo certo. Então, entrei pro CPOR, né, e ali foi uma prova de várias etapas, e a gente entrou para dentro do exército, isso dentro da biomedicina, né? E eu fazendo, cursando, eu fazia o CPOR na parte da manhã, até 1h da tarde, almoçava no caminho e subia para a faculdade da FUMEC, que era ali em Nova Lima. Que loucura, velho. E aí comecei, né? Eu comecei fardado, chegava fardado do jeito que eu imaginava, né? As menininhas olhando, tudo acontecendo, feliz. Até que um dia eu peguei o elevador para chegar lá no andar que era a aula, e aí tô vendo um cara me olhando diferente. De repente ele fala assim, o aluno, qual a ideia? E a gente sabe que esse linguajar é militar. E você tava fardado? Tava fardado, sem a boina, sem a cobertura, num lugar que não era para estar fardado. Faculdade. Só para mostrar mesmo. Pra mostrar. No exército a gente chama isso de embuste. Todo mundo tem essa fase, né, bicho? Cara, todo mundo tem essa fase. E no exército isso chama de embuste. Você quer pagar o embuste que você é militar. Eu era aluno de CPOR, ou seja, lá embaixo. Na hora que eu entro nesse elevador, era um capitão, eu não sabia, ele estava paisando, como eu deveria estar. E aí ele falou assim, aluno, qual que é a ideia? Quando ele falou isso, eu falei, putz. Lascou. É um militar, tem um cargo muito mais alto que o meu, e ele tá me dando uma apertada. Eu falei, falei, sim senhor, colei, né? No exército chama colar as placas. Eu falei, sim senhor. Aí, tira essa farda agora e vai estudar. Cara. E eu falei, acabou, nunca mais vou pôr minha farda, cara. Não preciso ir pra faculdade, o que eu tô fazendo nesse exército? E ele foi criando gosto, né? E eu fiquei ali entre as primeiras colocações e saiu algumas vagas para se tornar tenente. E aí a vaga era Montes Claros, Juiz de Fora, São João del Rei. Falei, cara, São João del Rei é mais perto de Belo Horizonte. Eu vou ficar onde que é mais perto da minha família. E ali eu escolhi a vaga para virar aspirante a oficial em São João del Rei, fazer o que a gente chama de EIPOT. E ali eu virei tenente de infantaria, comandando um pelotão de infante ali em São João del Rei, que é um batalhão especializado em infantaria de montanha. Só que eu nunca deixei de estudar. Então, quando eu morei em São João del Rei, eu continuei fazendo... Mas você largou a faculdade nessa época? Não larguei, continuei fazendo. Só que lá. E quando eu virei para São João, todas as pessoas que foram para São João del Rei, dos amigos meus, eles cancelaram matrícula, paralisaram a faculdade. Só que eu queria continuar estudando. E aí eu fui, não tinha biomedicina em São João. O que eu fiz? Entrei para matérias dentro de ciências biológicas na Federal, e matérias na enfermagem numa faculdade particular lá. E continuei eliminando matérias. Eu sabia que o exército era algo momentâneo. Eu era temporário e eu sabia que eu queria algo maior do que aquilo. Eu sabia que o exército era um degrau que eu queria subir. Sempre tive essa visão clara de futuro. E eu falei, cara, eu não posso ficar aqui somente vivendo militarismo. Eu quero continuar a estudar porque eu tenho que ser um dono de laboratório de análises clínicas. Você nunca deixava desviar do foco, né? Não desviava do foco. E ali eu fazia isso, enquanto todo mundo, a gente ia para o batalhão 5h da manhã, voltava 5h da noite, 5h da tarde acabava, eu treinava de 5 às 7 e de 7 às 10h30, faculdade. Então, cara, sempre 22 anos, 20 anos. 19, mais novo 20, ainda, cara. até 21. Então eu sempre tive ali um compromisso muito com o horário, o bom é que o exército me deu muito isso, Disciplina, né, cara? Disciplina. A disciplina minha vem muito do militarismo. Isso é fundamental para quem quer crescer, né, cara? Total. E a hierarquia do exército, a gente tem duas palavras muito fortes, né? Hierarquia e disciplina. Disciplina eu tenho em todas as áreas da minha vida e por isso as coisas vão dando muito certo. E hierarquia no exército, eu peguei aquilo ali como realmente patente. Eu tinha que ter uma hierarquia de um capitão, um major, um tenente-coronel. Só que depois eu entendi que a hierarquia é a submissão bíblica. Se a gente entende que hierarquia nada mais é do que você ter a submissão
que na Bíblia é muito, né, muito falada, aquilo ali me fez muito bem. Por quê? Eu sabia honrar meu pai e minha mãe. Onde que eu estava trabalhando, Princípio, eu sabia. né, velho? Princípio. Aí a gente volta sempre em princípios e valores. Então o exército, de uma forma, né, militar, me colocou o princípio da submissão muito claro. E ali eu comecei, né, continuei a estudar até que o tempo do militarismo terminou. Por muito tempo, Elias, eu vivi uma mentira que eu falei assim, não, eu abri mão do exército. Na verdade, chegaram oficiais no batalhão 11BI de montanha e eles fizeram um erro de cálculo onde os temporários tinham que sair para os oficiais de carreira entrar. E eu tentei por várias vezes ir na 4ª RM, conversar com o coronel, com o general para tentar uma vaga na Amazonas ou não. Queria sair ali para pegar alguma vaga em algum lugar. E nada de porta abrir. Hoje eu entendo que é a zona de expulsão que o Thiago Brunet tanto fala. Né? O Thiago Brunet fala muito dessa zona de expulsão. Quando não, cara, você não tem saída, não tem para onde você correr e algo te empurra para fora. Foi o que aconteceu. E eu saí ali do exército, cara, chateado, triste. Eu lembro que eu chorava e eu conversava com Deus. A minha conexão com Deus era de conversar. Então eu vim dirigindo de São João del Rei para Belo Horizonte, chorando. Falei, Deus, por quê? Por que que o Senhor está me tirando dessa porta que eu tanto queria ficar? Hoje eu entendo que Ele queria me colocar em lugares muito mais altos. Mas naquele momento, para mim, era porta se fechando. E era essa zona de expulsão. Que doido. Então eu fiquei em São João del Rei. O Brunet fala o Brunet é meu mentor, né, cara? Trouxe ele aqui já no podcast e tal. Foi legal demais. Ele fala uma parada, cara, e eu posso fazer um link com isso daí, que é o seguinte, ele fala que existem pessoas na vida da gente que é como se fosse andaime de obra. E a gente pode fazer a mesma coisa com o que você está falando. Sim. Existem oportunidades na vida da gente que são como andaime de obras também. O andaime, você precisa dele durante um tempão, cara, na obra, né? Você precisa dele para pendurar as coisas, para fazer isso, para levantar a parede, para colocar acabamento, para... Só que chega uma hora, cara, que para essa obra terminar, esse andaime tem que sair fora, cara. Faz muito sentido, né, cara? Tipo, existem pessoas na vida da gente, assim, talvez um sócio, né? A sua esposa não vai ser comparado com o andaime nunca, né? O seu marido e tal, mas pessoas e oportunidades a gente pode comparar com o andaime, né, cara? Então, assim, por exemplo, eu tive 2 sociedades com pessoas maravilhosas, mas chegou um momento que eu precisei de romper essa sociedade, né? Para eu continuar crescendo, vamos dizer assim, entendeu? Então, isso aí foi uma oportunidade, foi um andaime, né, cara? O exército foi um andaime que serviu para te dar disciplina, para te trazer o princípio da honra, né, de muita coisa que você aprendeu, compartilhou aqui e tal, mas só um link aqui, eu acho que ficou, combina, né, com o que você está falando aqui. Total, eu sinto muito isso. Conecta. O andaime na minha fase de exército, fase de militar ali. E o legal é que quando a gente é ex-militar, não existe, a gente é militar o resto da vida, né? Então a gente tem amigos que a gente encontra e a gente vive o militarismo. Toda vez que eu tenho algo focado, né, algum objetivo para me fazer na minha vida, eu coloco um despertador e o despertador é a corneta da infantaria. Tipo a corneta da alvorada no exército. Então, toda vez que eu tenho que conectar algo que eu tenho que ter uma disciplina, me lembra essa parte do exército. E ali eu continuei, né? Na hora que eu saí do exército, eu queria ser o quê? Dono de laboratório de análises clínicas. Quando eu continuei ali na faculdade, e eu comecei a ver os estudos, entrar para dentro de laboratório, fazer alguns estágios, eu vi, cara, não quero isso aqui não. Não é nada do que eu quero. Eu comecei a ver dono de laboratório de análises clínicas tendo que coletar sangue, porque estava faltando funcionário. Faltava um reagente, ele tinha que buscar. Não fazia o exame naquela unidade, ele tinha que pedir para o Hermes Pardini. Além do que, a gente está em Belo Horizonte. Então, o laboratório Magalhães, ele seria engolido, né, pelo Hermes Pardini, São Marcos, Geraldo Lustosa e Oswaldo Cruz. São os laboratórios maiores aqui. Eu falei, cara, não dá para crescer nisso aqui. E eu fiquei numa fase de uns 6, 7 meses vagando. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Se eu estou dentro da faculdade de biomedicina, não quero mais ser dono de laboratório de análises clínicas. E aí surgiu então a área de estética avançada dentro da biomedicina que não existia. Uma área muito nova. E eu falei, peraí, o que dá para fazer nessa área? Opa, tem toxina botulínica, tem ácido hialurônico, tem isso. Dá para tratamento corporal e facial. Bom, eu gosto de treinar, eu gosto de tratar o meu corpo, então eu posso tratar outras pessoas também. E aí eu entrei
para dentro dessa área de biomedicina estética, né? Fui um dos pioneiros na minha área de biomedicina. E aí foram, né, agora está dando 12 anos que eu estou nessa área de estética, a gente vem aprimorando cada vez mais em treinamentos, mas aí eu entrei para essa área de estética meio que de paraquedas. E foi quando? E que ano isso? 2011. 2011. Já existia o negócio do queixinho quadrado, das paradas? Já? 2011? 2011, só que não era... Pra você ter ideia, nos preenchedores, hoje que a gente fala de harmonização facial, antigamente era preenchimento. E o preenchimento só tinha o preenchimento de bigode chinês, lábio, olheira. Era isso. Entendi. Quando o paciente entrava dentro do consultório, fazia 3 mlzinhos ali, a gente comemorava, né? Mesmo? Porque era algo difícil de vender 3 seringas. Um botox e 2 seringas era tempo de comemorar. Hoje tem harmonização facial aí de 20, 25, 30 ml, que fazem 1 hora. Então as coisas foram avançando, mas naquela época era tudo muito novo. A minha esposa fez uma vez, fez aqui nesse... Como é que chama isso aqui? Tem um nome? O osso do nariz aqui, né? Um radix ou em cima da giba óssea. Ela tinha um ossinho aqui, aí preencheu aqui em cima, aqui uma vez. Resolveu. Tal. Ficou bonito, cara. Ficou bonito. Dá uma diferença bem grande assim, né, cara? Legal demais. Pô, que massa, mano. E a gente vê que você é um cara que se destacou pra caramba, né, cara? Na sua área e tal. Tem muita gente que te segue, que te acompanha. Você virou um mentor, né? Você faz as imersões, faz os treinamentos e tal. E foi quando que você virou a chave para isso, cara? Cara, eu vou começar a treinar pessoas também, vou começar a inspirar pessoas também. Foi recente agora ou já tem mais tempo? Tem um tempinho. O que aconteceu? Como eu fui o primeiro, eu lembro que um pai de um grande amigo meu, ele fala assim, Gabriel, para você ser destaque em alguma área, ou você tem que ser o primeiro, ou você tem que ser o melhor. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Boa, hein? E eu fui o primeiro da minha área, e eu falei, peraí, não basta só ser o primeiro, eu quero ser o primeiro e o melhor. Os dois juntos. E aí eu fui para estudo, fui fazendo treinamentos, sempre gostei muito de estudar. E como eu fui o pioneiro, eu era chamado muito para palestras, para congressos. Sim. Eu comecei a palestrar, comecei a ir em vários congressos, porque eles chamavam ele como uma figura dentro da biomedicina estética, Gabriel Magalhães. Beleza, eu ia, palestrava, sempre gostei disso. E aí fui chamado para ser professor de pós-graduação. Sempre gostei de ensinar, porque no Exército eu era instrutor de infantaria. Então eu já gostava de falar, de apresentar, né, de comunicar com pessoas. E aí quando eu fui para palestra, depois eu fui para pós-graduação como professor, eu falei, opa, se eu estou ensinando dentro de uma instituição, eu posso ter a minha instituição. Eu posso ter os meus treinamentos. E como que a gente vai fazer isso? Eu falei, cara, eu não tenho tato para montar treinamento. Eu sei dar. Eu sei falar, eu sei apresentar, eu sei ensinar, mas essa montagem, essa logística é muito complicado. E aí eu lembro que eu estava com uma aluna, ela estava fazendo a pós-graduação, ela terminou essa pós e ela falou assim, Gabriel, queria te chamar para a gente dar um curso, um treinamento no Rio de Janeiro. Eu falei assim, Fê, não dá, eu não tenho tato para montar curso. Ela, não, fica em paz, eu vou organizar, você só vem para dar o treinamento. Falei, opa, melhorou. E aí a gente divide, né, o lucro, tá tudo certo. Beleza? Ok. Foi a primeira vez que você ia dar um treinamento? Primeira vez que eu ia dar um treinamento. Até então era só cursos de pós-graduação, aula e tchau. E aí eu cheguei no Rio de Janeiro para o primeiro curso. Tudo organizadinho, era uma mesinha assim com poucos alunos, mas material impresso, tudo bonitinho. Falei, cara, legal. Peguei o passador, uma televisão, dei o treinamento. No outro dia era prática, fiz a prática com os alunos, gostei muito daquilo. Voltei para BH e a gente fez o fechamento do treinamento. Quando eu vi o faturamento do curso, eu falei, opa, isso é bom. Isso é muito bom. Aí eu falei com ela e eu já fui direto. Como ela era minha amiga, minha aluna, eu falei assim, Fê, vamos fazer o seguinte, eu vi que o treinamento dá muito faturamento, né? Eu vou seguir dando os treinamentos em Belo Horizonte, carreira solo, e você dá no Rio de Janeiro. Até hoje nós somos muito amigos. Que legal, cara. Muito legal o relacionamento que eu tenho com ela, com a família dela, né? Tem 2 meninas lindas. E a gente tem essa troca de energia, essa cumplicidade, mas eu fui 100% sincero, né? Fê, o faturamento é muito legal e eu acho que a gente pode caminhar separados, sozinhos. A gente não precisa dar esse treinamento. Foi bom que você me abriu os olhos para o treinamento. Olha o andaime. Mais uma vez. Que loucura, né, cara? Serviu certinho, cara, que de massa, andaime. Né, velho? E aí meu segundo treinamento já foi em Belo Horizonte. Galera, só um contexto aqui.
quando a gente fala de andaime, a gente não está comparando pessoas com objetos, não, viu, gente? Nós estamos citando aqui, fazendo uma metáfora só para você entender, né? Quando fala de andaime, nossa, subiu na menina para crescer. Não é isso, não, cara. Isso aí é trampolim, né? Que a galera usa algumas pessoas de trampolim, né? Pra pegar, não é sobre isso, tá? Só para ficar claro aqui, porque às vezes a pessoa pode entender que a gente tá, né? Não tem nada a ver com isso. Mas, cara, que massa, velho. E aí, você começou a abrir clínicas também nessa mesma época ou isso foi antes? Você começou a abrir clínica antes, os treinamentos, ou foi depois? Não, como é que foi? Treinamentos quantas antes. clínicas hoje? Tô com 8. Que massa, bicho. É igualzinho, eu tenho 8 barbearias. É. Vamos completar a 9ª amanhã. Ó. Vai abrir amanhã a 9ª e a 10ª no Eldorado, lá em Contagem. Eita, inauguração então chegando aí duas. São franquias ou são próprias, as suas? Todas foram próprias e agora a gente entrou num sistema de licenciamento de marca. Ah, tá. Eu fiz um estudo de franquias, foi legal ter feito o estudo de franquias para eu determinar algumas coisas na empresa, ver algumas falhas, né? Porque com tudo que a gente organiza, a gente vê alguns erros, né? Mas agora, no atual momento, o melhor modelo ali para mim está sendo licenciamento de marca. Boa, cara. É uma coisa que a gente está fazendo agora que é bem legal. Mas eu comecei o treinamento antes das clínicas. E eu comecei a formar profissionais. E o bom para mim nas clínicas foi o quê? Foram passando pessoas dentro dos treinamentos. Que virou. E aí eu ia sempre olhando. Exatamente igual a minha história. Cara, isso é incrível, porque na hora que passa pelo treinamento, você conhece a pessoa, você vê como ela trata o paciente, como ela se porta, como ela se veste, como ela fala, qual que é a postura dela durante um atendimento. Eu fico 100% observando aquela pessoa. E eu vejo ali... Você faz convite ou elas que se despertam interesse de... Cara, para ser bem sincero, todos os treinamentos... Vou arrumar minha blusa aqui pro meu bíceps. Seu bíceps aparecer. Todos os E eu, inclusive, vim de moletom para esconder esses 18 quilos que eu perdi agora. Mas tem um propósito, nós vamos falar dele daqui a pouco. Todas essas pessoas que passam pelo treinamento, eu fico observando. Se essa pessoa não fala nada e eu vejo que é um potencial, eu vou atrás. Mas hoje em dia acontece muito de chegar até a gente. Eu acredito com você também. Né? Muitas pessoas chegam querendo ser seu sonho. O sonho de trabalhar junto. Cara, sonho de ter uma barbearia, seu Elias. Então tem muitas pessoas que pedem para abrir uma Top Fit. E eu comecei a ver isso nos treinamentos, mas o treinamento veio antes. E eu comecei ali a formar pessoas. Hoje a minha equipe, cara, que são muitas pessoas que são injetores ali, tanto a parte facial e corporal, vou te falar que 90% passaram pelos meus treinamentos. Que legal. Galera, isso é uma sacada fantástica, cara. Funcionou para o Gabriel, funciona para mim, funciona para várias pessoas que dão aula e têm negócio físico, né? Por exemplo, você é dentista, se você é cabeleireiro, barbeiro e tal, cara, treinar pessoas é a melhor forma que você tem de angariar profissionais para a equipe, né, cara? Então, assim, da minha equipe hoje, eu acredito que 70%, 60% são meus alunos. Já se passaram pelos meus treinamentos. Na verdade, eu acho que muito mais, na verdade. Os antigos que não, porque eu não dava aula nessa época, mas depois eles foram fazendo todos os nossos cursos e tal. Então, ó, segue uma dica aí, cara. Se você dá um treinamento, se você dá algum curso e tal, é ficar de olho na galera que se destaca. Você pode fazer o convite ou até mesmo se a pessoa gostar de você, ela pode se oferecer para trabalhar, né, cara? E costuma dar muito certo, né, cara? Não sei contigo, mas comigo, os alunos já entram com a metodologia, já entram com a mesma mentalidade, né? E aí você só coloca a cultura, né, da empresa ali e tal. E quando você vai contratar, cara, o que você olha mais na pessoa? Você olha mais a parte técnica, se ela é boa de serviço, né? O restante você dá uma modelada, ou é o contrário? Se ela é gente boa, fácil de lidar, sabe fazer, mas não está fazendo direito ainda, né? E depois a parte técnica você ensina para ela. O que você olha antes de contratar para a clínica? Cara, a primeira coisa que eu olho, se ela é temente a Deus ou não. Entendi. Ponto principal. Eu não consigo trabalhar com pessoas que não têm um coração voltado para o reino. Não estou falando de ser cristão, não estou julgando, né? Hora nenhuma eu falo sobre placa de igreja, ministério, mas é temente a Deus? Você acredita naquele, no Criador? Ponto. Depois eu prefiro a pessoa que tem caráter, uma pessoa que tem princípio, tem valores, independentemente relacionada à religião. Porque essa pessoa com princípio, com caráter, uma pessoa mais fácil de lidar, e eu consigo atribuir nela parte técnica. Cara, eu falei isso esses dias, cara, né?
sobre contratar habilidades, né? Desculpa, contratar caráter e treinar habilidades. Sim. Eu fui julgado por algumas pessoas, né? Os caras, não tem como, não tem bola de cristal para ver o caráter da pessoa, eu não tenho como fazer isso, não tenho como. Cara, é óbvio que a gente não consegue ir lá no profundo da pessoa, né, velho? A gente não consegue ir lá e vasculhar as intenções do coração, só o Senhor sabe fazer isso e tal. Mas a gente tem ferramentas, né, cara? Eu, por exemplo, quando eu vou contratar uma pessoa hoje, pelo menos se for para um cargo mais importante, né, a gente entrevista normalmente em 3 a 4 pessoas, sabe? A entrevista é feita com 3 a 4 pessoas da nossa empresa. Então é o Maicon, que é meu braço direito nos negócios, o Ramon, que é nosso RH, e tem mais uma pessoa que é a pessoa da unidade que ela vai trabalhar e tal. E a gente faz perguntas estratégicas, né, para essa pessoa. Tem coisa que a gente pergunta a mesma coisa, só que com outras palavras, meio para conhecer um pouquinho ali. E quando essa pessoa vai embora, cara, quando ela vai embora, aí a gente toma a decisão de sim ou não, de contratar ela ou não. Por exemplo, eu já tomei a decisão de contratar a pessoa que o outro falou assim, cara, você não percebeu isso aqui, mas isso aqui. O outro fala, eu também achei isso aqui. Não, mas eu gostei dele, então fica 2 a 2, né? Vamos supor assim, mas a gente sempre desempata ali. E quando essa pessoa é aprovada, a gente envia ela para uma entrevista psicológica, né, para saber em que momento que a pessoa tá e tal, né? Se ela estiver precisando de ajuda, a gente ajuda ela. Por exemplo, a gente tem uma parceria com uma clínica aqui de BH, inclusive clínica que eu já fiz terapia e tal, pessoa de confiança, que todo o time do seu Elias, cara, pode fazer terapia na clínica com custo zero. A empresa absorve todo esse custo. Top. Entende? Então, assim, por exemplo, a gente tem um time de 130 pessoas hoje nas unidades e tudo, né? Em média de 20 pessoas fazem terapia todos os meses na clínica. Então, assim, a gente acredita muito que a gente trabalha com pessoas, né, cara? Não é máquinas, né? Sim. E as pessoas precisam estar bem, né? E elas estando bem, elas produzem muito mais, né, também. Então, coisa, assim, isso é... Pode falar. Outra coisa que é muito importante, na minha área, precisa de ter técnica? Precisa. Mas a técnica, a gente aprende, a gente ensina ali com 2, 3 treinamentos. O que eles precisam saber é venda. Uma coisa que tem que saber, o profissional, ele tem que parar de depender da venda da clínica ou do profissional que está ali para venda. E sim um profissional de jaleco, que eu falo, saber vender dentro do consultório. Porque hoje, se eles chegam, tem a técnica perfeita, sabe fazer todo o procedimento, não comete nenhum erro na hora de fazer o procedimento, mas não sabe vender, de nada importa, né? Porque tem que fazer venda de produtos, de seringas, de mls, e aí se a pessoa não sabe vender, então a gente faz esse treinamento focado muito em vendas dentro de consultório. Mas, primeira coisa, caráter, princípio, valor, e tudo isso eu consigo ver muito na análise comportamental. Eu fiz a minha formação em coach, né, pela IBC, Instituto Brasileiro de Coach, depois eu fiz o BEC, que chama Business Executive Coach. Então eu consigo conversar com os alunos, conversar com pessoas. Essa entrevista que você falou que é muito importante, nos detalhes eu consigo fazer uma análise comportamental. Porque dentro da PNL, Programação Neurolinguística, a gente consegue ver para onde a pessoa olhou, se ela está imaginando ou se ela está bolando uma história que não existe. Cara, você está me falando uma parada, eu quero até me aprofundar nisso depois. Eu não julgando, né, os coaches que a gente tem no Brasil, eu respeito demais, o Paulo Vieira, né, que é um dos principais referências, o Wendel, né, mas a palavra ficou um pouco queimada, né, cara, por muita gente falar o que não vive, querer ensinar o que não pregar o que não vive, enfim, estou enrolando aqui o que eu ia falar, mas a pessoa falar para você fazer uma coisa que não faz e tal, então não são todos que fazem isso e tal, mas você acha que valeu a pena isso, cara, para você fazer o instituto e tal? Porque eu já pensei em fazer, só que eu nunca conversei com alguém assim, tipo assim, cara, vale a pena, é legal mesmo, você acha que pra gente que é empresário, né, vai ser legal, vai poder aplicar no negócio, pode aplicar nas palestras e tal, é massa? Cara, isso é sensacional. Se você me perguntar assim, Gabriel, qual foram as 2 coisas que te fez realmente romper ou rampar? Eu falo que foi a parte espiritual. Já vou anotar aqui, velho. E desenvolvimento pessoal. Que doido. Quando as 2 coisas estão juntas, cara, não tem barreiras. Então, a minha vida realmente, ela teve uma virada de chave quando eu associei desenvolvimento pessoal junto com a parte espiritual. Então, eu fiz essa formação em coach. IBC, né? Coach. Eu fiz pela IBC. Agora, para ser bem sincero, nós estamos num bate-papo aqui tranquilo. Né? Eu tô me sentindo em casa aqui. Sim. Hoje, se eu fosse fazer a formação novamente, eu faria pela Febracis. Eu faria pelo Paulo. É a mesma pegada, mas é outro conteúdo. É a formação mesmo. Enquanto eu fiz a formação na IBC, Instituto Brasileiro de Coach, eu iria pelo Paulo, pela Febracis, por causa dos princípios e valores cristãos. O Paulo, ele coloca isso muito claro. E é quanto tempo de treinamento? Cara, a formação você vai fazer ali
eu não sei como é que é da Febracis, mas a minha foram 4 dias, depois salta 15 dias, faz mais 4. Depois eu fui para mais um back de 4 e o Master Coach 4 ou 5 dias. Mas você sai de lá pedindo o povo pra gritar, não? Não. Ó, e o mais legal é o seguinte, ficou queimado esse negócio de coach. Pô, velho, eu vi um vídeo uma vez, o cara, faz o que, eu imito o leão. Eu falei, ah, não, velho. Cara, são detalhes que quando a gente vê... É porque tá descontextualizado, né, cara? Total. Sai na internet descontextualizado, aí você imagina o que é, o cara tá expondo o cara ridículo e tal. E o momento que você está vivendo na hora da formação, às vezes você vai querer fazer isso e não está nem pedindo para você fazer isso, mas é o momento que você está vivendo, né? Então, é algo que te tira da zona de conforto em relação a horários, né? Você dorme pouco, descansa pouco para te levar num nível, né, de exaustão, mas a formação daquilo ali é muito importante porque eu utilizo isso todos os dias, porque a gente precisa de fazer o quê? Gestão de pessoas. Nossos negócios são pessoas, a gente precisa gerir pessoas. Então, saber fazer uma reunião, saber apertar uma pessoa, poder falar com ela e saber bater e assoprar, né? Tudo isso para mim veio de análise comportamental. Quando eu linkei isso à parte espiritual, e aí o legal da Febracis é o quê? Valores, princípios, tudo. Né? Tem isso junto com Paulo é o desenvolvimento. Paulo é sensacional, né? E pra família também, você acha que foi legal? Pro casamento? Pra Cara, tudo, né? Envolve tudo, né, cara? Meu irmão fez o método CIS agora lá em Orlando, cara. Ele falou assim, velho, é paulada demais. cara, o método CIS Você apanha demais, velho. o método CIS é sensacional. E sabe por que ficou um pouco queimado a palavra coach? Porque muitas pessoas passavam por imersões de final de semana e colocavam ali na bio do Instagram, coach. Peraí, você fez a formação? Não, eu fiz o método CIS. E já virou coach? Não, cara. Você fez uma imersão. Para você ser um coach, você tem que fazer uma formação. Então isso ficou um pouco queimado. Mas sim, eu indico para desenvolvimento pessoal, para você fazer. Alô, Paulo Vieira. Grande abraço. Tem dois fãs admiradores aqui, viu? Encontrei com ele esses dias no aeroporto, cara. Ele é massa demais. Mas aqui, cara, e como que você concilia, cara, essa vida louca de 8 unidades, de palestra, de viagem? Você deve viajar também, né? Bastante. E vida com Deus, vida espiritual, jejum, e família, esposa, filhos, negócios, dinheiro, projetos, missionários, né? Você falou de missões aí, eu tenho um coração missionário também desde 11 anos. Top. Né? E, enfim, cara, como que é essa logística sua, assim? Dá umas dicas pra gente aí. Acho que tem muita gente. Isso é um desafio enorme pro cara que é empresário. Muito. Né? Eu tenho pedido muito ao Senhor, cara, se eu não estiver preparado para agarrar algumas oportunidades, que Ele nem coloque na minha mão, sabe, cara? Eu tenho 3 coisas que me regem, assim, bravamente, que é o Senhor, né? Depois a minha família e depois os projetos, né, que são patrocinados pelo meu trabalho, né? Que são missões, igreja, né, e tal. Então, às vezes eu vejo pessoas invertendo um pouco essa ordem, não sei se você pensa da mesma forma, né? Colocando igreja em segundo lugar, depois família e tal. Isso acaba trazendo problemas, né, cara, dentro do relacionamento, dentro da família e tal. Eu penso o seguinte, cara, se você não estiver bem com o Senhor, você não vai estar bem com a sua esposa ou com os seus filhos e tal, né? Se você não estiver bem com seus filhos, nem com o Senhor, nem com a sua esposa, você não vai estar bem no trabalho. Né? Então, assim, tem muita gente que bota o trabalho aqui em segundo plano, vamos dizer assim, e aí acaba que o casamento fica em terceiro, né? Eu sei que a gente sempre vai ter que sacrificar a família, cara, por algum tempo, né? Por algum projeto, alguma coisa assim e tal. Mas tem diferença, né? Por exemplo, eu tô aqui falando com você, se a minha esposa me liga aqui e fala assim, amor, eu preciso de você aqui agora, porque a gente teve um problema aqui, cara, eu vou encerrar, muito obrigado, gente, e vou correr pra lá. É a minha prioridade, né, cara? Então, assim... E aí eu ouvi esses dias, cara, eu tava assistindo um podcast do Nigro com o Dave Leonardo. O Nigro é muito inteligente, né, cara? O Dave Leonardo falou exatamente isso. Se eu tiver aqui contigo, cara, Paulinha ligar aqui, eu saio daqui e agora encerro contigo, que ela é a minha prioridade. Aí ele falou assim, mas se você tiver com eles, né, num sábado à tarde, e o seu diretor financeiro te ligar falando que você tem que ir pra empresa agora, você vai também, cara. Tipo assim, ao mesmo tempo que a gente prioriza pra caramba, né, cara? Sim. A gente tem que deixar isso como que eu digo, internalizado, né, cara? A minha prioridade é a minha família. Em alguns momentos você vai precisar de se ausentar, e ter o apoio da esposa ali é fundamental, né, cara? Sim. Fala aí como é que você concilia tudo isso, cara. Cara, primeira coisa... Tô aprendendo muito aqui, viu, velho? Legal. Sério mesmo. Isso é 10, mano. Primeira coisa que a gente tem que entender o quê? A disciplina que eu falei lá atrás do militarismo é o que rege hoje a minha vida, porque eu divido ali, aí entra tudo de novo. Dentro da minha formação em coach, a gente faz a roda da vida. Né? Todo mundo tem uma roda da vida, acredito que você já deve ter feito. Não então, fiz ali, ainda não, mas já ouvi falar. Cara, incrível. Tem
família, família, social, trabalho, financeiro, enfim. Você vai lhe dando notas e quando você faz a primeira roda da vida, você fala, peraí, essa roda não gira de forma alguma. Ela está com um dente aqui, a parte financeira às vezes está legal, mas o espiritual está aqui. No meu social, quanto tempo que eu não encontro com meus amigos? E aí você vê ali que não está rodando, não está girando. O que é o certo? Você estabilizar para que essa roda seja toda redondinha. Para isso você tem que tirar às vezes o pé de alguma área que você gosta muito para as outras cumprirem. E eu comecei a fazer essa disciplina e organizar. Então, peraí, eu tenho meu tempo com família, e esse tempo é separado, eu separo isso por dias ou por final de semana, tudo certinho. Tem o final de semana que é de esporte, onde eu vou fazer realmente, o meu foco vai estar em esporte. Outro final de semana, cara, é financeiro, profissional, então eu vou dar treinamentos, cursos, palestra, vou viajar. Isso eu estou falando por final de semana. Durante a semana eu organizo tudo isso também. Eu tenho que ter tempo para todas as coisas. E aí a gente, fazendo essa disciplina, a gente consegue melhorar. Lógico que a gente não fica 100% em tudo, né? Mas a gente consegue organizar um pouquinho. Então, área familiar diária. Manda uma mensagem, um áudio para seu pai, para sua mãe, para sua irmã. Relacionamento. O que a sua esposa gosta de ouvir ou que você faz? Porque existem 5 linguagens do amor, né? Se a gente aprofundar em linguagens do amor, ou é atos de serviço, tempo de qualidade, toque físico, palavras de afirmação ou toque físico, palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade e presentes. Ah lá, é a última que eu não lembro porque, para mim, é a última linguagem do amor que fala comigo. Se você me der um presente, eu vou te agradecer, mas isso não mexe comigo, eu não me sinto amado com isso. Legal. Porém, as minhas 2 linguagens do amor é atos de serviço e palavras de afirmação. Se você fala alguma coisa de palavras de afirmação para mim, eu me sinto amado. E a minha esposa, ela fazia exatamente as 2 linguagens do amor que eu mais gosto, que é atos de serviço e palavras de afirmação, sem saber, sem ler o livro, depois que a gente foi ler. E as 2 linguagens do amor dela é tempo de qualidade e tempo de qualidade. A minha esposa é igualzinha, cara. E o que eu não dava para ela? Tempo de qualidade. Essa vida corrida. E aí eu fui ter o entendimento que, peraí, eu preciso de abrir mão de algumas coisas para ter tempo de qualidade. E o tempo de qualidade que a gente precisa de ter não é, vamos ver uma série junto, vamos ver um filme junto, vamos treinar junto. Não, o foco está na série, o foco está no treino. Porque tempo de qualidade é deixar o telefone de lado e olho no olho. Você consegue, velho? Como é que foi seu dia? Sabe qual é o melhor tempo de qualidade que a gente tem? Quando eu deixo o telefone do lado, pego o violão e a gente faz um louvor nós 2. Legal. Porque a gente está adorando, é um cordão de 3 dobras, eu estou conectando com ela e estou dando tempo de qualidade. Mas o foco é Cristo. É o cordão de 3 dobras. Então eu consigo fazer isso para ter o tempo de qualidade que ela gosta. Sempre quando eu posso tirar um tempinho para ela, eu faço porque eu sei que ela está sentindo. Então, tudo isso aqui na roda da vida eu vou fazendo. Eu vou desenvolvendo. Opa, tem muito tempo que eu não faço, não encontro meus amigos. Nossa, mas vou lá naquela turma, falar das mesmas coisas? A gente precisa pisar lá. A gente precisa de fortalecer esses laços e aí volta. E o que eu fazia? Eu colocava Deus como uma área da minha roda da vida. Então eu tinha um tempo para Deus. Chegou num tempo da minha vida que eu atingi uma maturidade espiritual que eu coloquei Deus no centro da minha roda da vida. Então Deus está no meu negócio, Deus está na minha família, Deus está nos meus amigos, Deus está nas minhas ações sociais. E aí tudo começou a dar direcionamento para tudo, né? Para tudo, cara. Ele não tem que ser uma área específica. Peraí, agora é um tempo com Deus. Não, é uma vida com Deus. Eu falo isso. Eu falo que eu misturo Deus com tudo, cara. Tipo assim, se eu vou abrir um negócio novo, eu peço direcionamento para ele. Se eu vou fazer uma parceria, eu falo, Deus, esse cara é para fazer parceria mesmo. Pai, esse negócio é esse ponto mesmo, pai. Confia no meu coração, me dá paz. E eu nunca ouvi, Elias, eu nunca ouvi a voz de Deus, cara. Eu digo assim, meu filho, audível, servo, audível, não, servo meu. Tem gente que fala assim, né, cara? Tipo, meu pai, por exemplo, meu pai é um cara que eu respeito demais, é um ser humano incrível. E ele fala que ele ouviu a voz de Deus quando ele chegou na igreja, né? Isso, quando ele casou lá e tal. A minha mãe estava cantando, ele não conhecia ela ainda, né, e tal. Ele estava cantando e ele entrou, pisou na igreja, olhou ela cantando e disse que ouviu uma voz assim, aquela vai ser a sua esposa. Uou. E ele olhou pro lado, tipo assim, quem tá falando isso aqui? Né? Tipo, ele ouviu a voz de Deus mesmo, assim, sabe? Eu nunca tive essa experiência, cara. Acho que se eu tivesse essa experiência, eu caio, né? Foi Moisés, né, que pediu a voz para Deus falar com ele. Deus falar. E eu acho que eu caio, né? Mas assim, Deus sempre falou comigo através da paz, cara.
sabe? Tipo, se eu vou fazer alguma coisa, cara, que eu tô em paz no coração, se eu vou fazer uma parceria que eu tô em paz, que a minha esposa tá em paz, né? Talvez só o cara tá em paz e a mulher não tá em paz, velho. Deus já tá falando ali, velho. Não vai, filho. Não vai, né? A mulher tá falando, amor, não gostei desse cara. Né? Todas as vezes que eu desobedeci a Lisa, vamos dizer assim, que é minha esposa, amor, não gostei desse cara, não achei legal e tal. E eu fui e falei, amor, deixa de bobeira e tal. Eu me estrepei. Então, assim, sabedoria, né? Eu vou abrir um negócio, tal, Lisa, o que você acha e tal? Não, acho legal. Né? Através do meu pai também, uma vez, quando eu fui abrir a Seu Elias, por exemplo, eu fiz uma prova com Deus, né, e com meu pai. Falei, Deus, eu quero muito esse lugar aqui. A Lisa quer, coube dentro do meu bolso, né? Eu tenho esse carinho pelo meu pai, esse respeito pelo meu pai e tal. Talvez quem está nos assistindo, cada um tem uma história diferente, né? Falei, cara, eu vou falar com o meu pai. Se ele apoiar essa decisão de abrir a Seu Elias, né? Que era algo novo, né, cara? Tipo, nunca tinha feito nada disso e tal. E eu lembro que eu apresentei o projeto para ele, apresentei a ideia para ele. A gente tem que saber vender o sonho também, né, cara? Sim. E aí, quando eu terminei, ele falou assim, meu filho, vai nessa tua força que o Senhor é contigo. Cara, a hora que ele falou assim, foi a voz de Deus falando na boca dele pra mim, só que eu não ouvi um ser, né? Às vezes Deus tá falando de tudo quanto é forma pro cara, velho. Né? Relacionamento, a mãe não gosta, o pai não gosta, o cunhado não gosta, só tá os dois apaixonados, tá todo mundo falando não, e a pessoa vai, embarca num relacionamento e acaba dando tudo errado. Né? Num negócio. Você ouve um mentor falar que não, você ouve uma pessoa falar que não, mas não, cara, é isso mesmo. Vai naquela, né? Eu tenho que ser louco, eu tenho que ser doido, eu tenho que ser corajoso, vai lá e se estrepa, né, cara? Então, olha isso, seu pai falou. E você reconheceu que era a voz de Deus através do seu pai. Resultado, cara, a gente abriu o negócio, né? É uma bênção, mudou a minha história, né? Junto com isso, mudou a história de várias pessoas que trabalham comigo, né? E a gente teve recurso pra gente mudar a nossa vida, investir em projetos, né? O negócio patrocina os nossos projetos, né, cara? Missionários e tal. Né? Você falou, o Gui falou pra gente que você é um cara que gosta muito dessa parte também, né? De missões e tal. Sim. Você serve na Boas Novas, né? A minha Boas Novas Church. Lá na Barão? Lá na Barão. Legal, legal. Foi lá que eu fui ungido missionário, né? Tenho alguns projetos missionários. Hoje eu sou líder do Ministério de Missões lá da igreja, que é a BN Movement, né? O Ministério de Missões. A gente tem várias frentes aí, né? Seja na rua, seja no sertão, na África, né? Estamos desenvolvendo um projeto lindo aí para 2023, que é um projeto que Deus colocou no meu coração, que chama Adora Sertão. Adora Sertão. Ele é um projeto itinerante, vão ser 12 horas de adoração em sertões pelo Brasil. Que legal, cara. E Deus me deu 3 rostos inicialmente. O primeiro foi o Leandro Soares. Sim. Segundo foi o Wesley Santos. Segundo foi o Berg. E o terceiro, o Wesley Santos. E aí nós tivemos já esse contato, eu falei para os 3 estão dentro desse projeto, a gente vai começar a amadurecer as ideias agora, mas a ideia é levar para um campinho de futebol no meio do sertão. Deus já me deu o primeiro lugar, e nós vamos fazer 12 horas de adoração com arrecadação de fundos para projetos missionários. Né? Então, cara, isso é um dos projetos que a gente tem, mas Deus vai colocando mais, né? Ele vai conectando pessoas, que vai fortalecendo, porque Ele sabe que não é nada pra gente. Nosso trabalho, mano, é a Top Fit, é o Seu Elias, mas a gente faz isso pro reino. E você tava falando aí sobre algo de ouvir a voz de Deus. Eu tive agora em Israel, fui lá em agosto desse ano, e eu não ouvi a voz, eu ouvi um sussurro. E eu queria te contar isso, que foi muito legal, porque Deus falou assim, é pra ir pra Israel. Falei, cara, mas foi agora uma casa, né? Eu comprei uma casa agora. Será que é o momento agora de desprender um dinheiro para ir para Israel? Falei, Senhor, mas se for para ir, eu quero que o Senhor me confirme. Né? A gente pede confirmação da confirmação, né? Sempre assim. Eu falei, Deus, se for da tua vontade, me confirme. E aí, eu dando uma corrida um dia, fazendo uma corrida de montanha, falei, Deus, eu já pedi, agora se for para Israel, eu quero que o Senhor me confirme agora. E aí, na parede, um lugar muito doido, lá no meio da montanha, estava uma estrela de Israel desenhada. Eu gravei esse stories, estava uma estrela de Israel, e do lado 21, que é meu número do exército. Deus fala comigo muito em linguagem militar, Senhor dos exércitos, Senhor das armas. Então, quando Ele confirma algo no meu coração, é com uma linguagem militar. E ali estava a estrela de Israel e meu número militar, que é 21, Tenente Magalhães, 21. Na hora que eu vi o 21, eu falei, cara, é Deus falando comigo. É para eu ir para Israel. Eu cheguei em casa, falei, Sá, minha esposa,
é para ir para Israel. Aí ela, amém. Se for Deus confirmou, vai. E aí eu fui, falei, Deus, agora provê, né? Porque dinheiro está investido ali na casa, nos outros projetos. E eu lembro que eu estava na clínica, sabe quando você pega a mochila para ir embora? Deu, já tinha feito todos os atendimentos do dia, você vai apagar a luz, toca o telefone. Oi, doutor, tem um paciente aqui querendo falar com você. Falei, manda entrar. Era um paciente meu dos Estados Unidos. Falou assim, Gabriel, tem como a gente fazer uma harmonização? Só uns ajustezinhos. Eu vou voltar amanhã para os Estados Unidos. Eu não consegui marcar contigo, eu meti a cara e vim cá. Falei, claro, cara, vambora, vamos fazer. Fiz. Na hora de pagar, falei, o valor é esse. Ele, só que eu tô sem cartão. Eu tô sem real, eu só tô com dólar. Posso te pagar em dólar? Que isso, cara. Falei, irmão, pode, você é de casa, né? Minha mãe ainda trabalha com câmbio de moedas, né? Então, receber em dólar e passar para ela, ela faz o câmbio ali para mim. Na hora que ele faça o cálculo, peguei ele no Google, valor de mercado do dia, que já era noite, era 10 horas da noite. Fiz a conversão na maquininha, na hora que ele pagou o valor exato da viagem para Israel. Caraca, velho. Falei, cara, já era para eu estar embora, já era para eu estar em casa. Deus mandou esse cara uma harmonização no valor em dólar, hein? Em dólar. Eu peguei esse valor e passei para a agência, né, para o Lucas Israel, e fui para Israel. Falei, Deus, se o senhor quer falar comigo, alguma coisa tem que falar lá em Israel. E eu fui, tabernáculo, um monte de lugar top, fui sentindo a presença de Deus. E aí chegou no Jardim do Getsemane. Eu estava esperando por aquele lugar. Falei, Deus, estou aqui. Fizemos um louvor, teve uma palavra do nosso pastor, né, pastor Pedro Daniel. E aquilo ali, falei, beleza, agora eu vou sair. E aí eu sou muito visual. Não sei se você é visual para as coisas, eu acredito que sim. Eu falei, eu vou pegar, já vou ficar na viradinha aqui, porque eu vou pegar o telefone e vou filmar o Jardim do Getsemane na frente, sem ninguém aparecendo. Leonardo Gonçalves estava lá, não? Não. E eu falei, eu quero estar, vou pro melhor lugar do jardim, o lugar mais lindo para orar. E aí, Elias, eu fui andando. Na hora que eu estava andando, o Espírito falou em Espírito comigo, desliga o telefone. E eu desliguei e continuei orando. E ele foi me levando para o final do jardim, o lugar mais feio do jardim, cara. Uma quina cheia de madeira, cheia de entulho, sabe o cantinho do despejo da sua casa ou da barbearia, o lugar que ninguém vai, o lugar que você não quer apresentar para ninguém. Deus foi me levando, eu em oração, ele foi me levando para lá. E eu assim, para onde que você está me levando? Porque eu quero aquele lugar ali, que é o mais bonito. Eu quero ajoelhar ali, eu quero orar ali. E ele foi me levando. Na hora que eu cheguei nesse cantinho, atrás de uma árvore, falei, e agora? Aí eu olhei para trás na árvore e tinha um espelho, pequenininho assim. Eu limpei ele e aí veio, sussurrou no meu ouvido. Você tem sido a minha imagem e semelhança. Continue fazendo aquilo que você tem feito. O seu chamado é esse. E ali, mano, eu chorei. Eu falei, cara, ele me trouxe em Israel, atrás da última árvore no Jardim do Getsemane, para me mostrar e confirmar que eu tenho sido a imagem e semelhança dele. Que louco. Que era para continuar. Uau. E foi um sussurro. Então a voz eu ainda não ouvi, mas foi algo muito forte. Eu acho que é uma das experiências mais incríveis que eu já tive com Deus. Uau. E ele vem confirmando isso, né? Eu acredito que na sua vida é assim, na minha é assim. Que louco. E sempre quando ele quer confirmar, ele move algo. Por isso que você falou assim, sentir paz. Eu quero sentir paz e quero que ele confirme de uma forma. Porque para mim hoje o silêncio de Deus é um não. Olha só. Quando eu tenho que fechar algum negócio, alguma parceria, eu oro. Eu posso estar sentindo bem, mas se ele não move alguma coisa... Que loucura, né? Eu não dou esse passo. Cara, e o tanto que... Eu sei que você não usa isso de plataforma de marketing, eu também. Eu nunca postei meus projetos, né? E não sou contra quem posta, né? Porque às vezes a pessoa precisa postar como prestação de contas mesmo, né? E tal. Mas o quanto isso abre portas, né, cara? O Senhor, ele, enquanto você cuida dos projetos dele, cara, ele cuida de você, cuida da sua família, cuida dos seus negócios e tal. E eu uma certa vez ouvi, cara, que todo ser humano ele tem duas missões, né, aqui na Terra. Tem a missão que ele escolhe e tem a missão que Deus dá para ele, sacou? A missão que ele escolhe é o que ele vai escolher para fazer dinheiro, cara.
para ele trabalhar, para ele ganhar dinheiro, para ele sustentar a família, para ele ou ficar rico ou não, para ter o sustento dele, né? E a missão que Deus dá para ele é o propósito de vida dele, né? Tipo, e tem gente que por ganhar muito dinheiro, por ter muito dinheiro, né, ele acaba conseguindo patrocinar muitos outros projetos, né, cara? Ele acaba conseguindo investir muito mais no reino, né, porque é próspero, né? Talvez se ele não fosse próspero, ele não conseguiria investir dinheiro. Talvez investiria tempo e tal, mas não investiria dinheiro, né, e tal. Então, assim, eu acho que você deve escolher muito bem o que você faz da vida, né, cara? Como carreira, como, né, prestador de serviço, qualquer outra coisa, para você cumprir, né, um chamado que Deus te dá, um propósito que Deus te dá. Se for de falar, né, por exemplo, você não precisar de cobrar para pregar, por exemplo. Né? Eu não sou contra, tem gente que vive disso, né, e tá tudo certo, cada um tem um chamado, um propósito. Né, mas, por exemplo, você não precisar de, né, cobrar para pregar, cobrar para cantar e tal. Se todo mundo pensasse dessa forma, né, cara, acho que a gente teria muitos outros projetos muito bem sucedidos, né. Eu queria só compartilhar aqui, eu sei que seu tempo já está finalizando. Eu com 11 anos de idade, cara, eu estava numa manhã missionária na minha igreja, né. E vou compartilhar isso aqui para agregar mesmo e tal, na fé da galera e tal. 11 anos de idade, eu ganhei uma bicicleta do meu pai, né? Era o sonho da minha vida ter uma bicicleta de 18 marchas. Né? Tinha só aquelas calóizinhas, sem marcha e tal. E aí, com 18 anos, meu pai falou assim: meu filho, eu vou te dar essa bicicleta. Eu falei, nossa, pai. Meu pai sempre teve uma condição financeira mais normal, vamos dizer assim, nunca foi rico e tal, sempre foi motorista de ônibus, comprou essa bicicleta, se sacrificou e comprou. Cara, essa bicicleta era tudo pra mim, velho. Mas é tudo mesmo, assim. Eu dormia na minha caminha de solteiro e ela ficava do meu lado no descanso pra ninguém tocar nela, pra ninguém andar nela. Se ela sujava, eu limpava. Se eu passava em cima de um barro, sujava o quadro, eu passava o pano, eu limpava. Era Bikestel, a marca. E aí, cara, num domingo seguinte, assim, eu lembro que eu fiquei com ela uns 10 dias e tal. No domingo seguinte eu fui pra igreja. Tô lá na igreja, numa manhã missionária na igreja e tal. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus. Inclusive, é pertinho da Barão ali, onde é que você tava? Onde é que é a sua igreja ali? Era ali, né? Agora eu tô em outra região. E aí, cara, eu tô lá sentado e eu lembro que o pastor, ele tava fazendo uma oferta para enviar pro campo missionário, né? Para ajudar um missionário que tava no norte de Minas. Ele tinha que se locomover da casa dele até a igreja e ele não tinha condições para ir, porque não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. E ele pedindo dinheiro lá para comprar, nem que seja uma moto para ele, uma bicicleta, ou qualquer coisa para o missionário ir para a igreja, né? E aí, cara, a região ali do Nova Granada é uma região, né, a galera não tem grana e tal, todo mundo lutador pra caramba e tal. Eu também nessa época não trabalhava ainda, né, e tal. E aí eu senti no meu coração, cara, não foi uma voz, é igual você falou sussurro, eu lembrei disso. Tipo assim, me veio na cabeça um pensamento, falou assim, cara, entrega a sua bicicleta. Doa a sua bicicleta. E eu, tipo assim, quase cocei o ouvido, pô, era a minha bicicleta, cara. Sabe quando você ganha uma parada que você não quer que ninguém nem pega, né? Que ninguém nem anda, assim, então era tudo de mais importante pra mim. Eu falei assim, não vou fazer isso, não. E aí mais um pouquinho, passou mais um pouquinho, entrega essa bicicleta. E acho que é loucura da cabeça, né? Mas eu tinha 11 anos, né, cara? Não tinha nem maturidade pra nada, né? Aí eu falei com meu pai tava do meu lado, assim, falei, pai, eu vou doar minha bicicleta pro missionário. 11 anos de idade, cara. Aí ele falou assim, uai, você que sabe, meu filho, eu não vou te dar outra não, papai não tem condição de te dar outra não. Não, pai, tá tudo bem. Mas você tem certeza, você gosta tanto dessa bicicleta e tal? Não, eu quero fazer isso. Falei, então tudo bem. E aí eu levantei, fui lá na frente e tal, esperei o culto acabar. Cara, todas as doações que eu tô compartilhando isso aqui porque era um fato de 11 anos de idade, né, e tal. Mas todas as doações que eu fiz, cara, eu nunca gostei de tocar trombeta, né, nunca gostei de botar na internet e tal. Eu sou contra, por exemplo, já vi muito artista tirando selfie com cesta básica na mão, entregando pra pessoa e tal. Eu não gosto disso. Algo seu. E aí, cara, cheguei lá, falei com o pastor, falei, pastor, eu tenho uma bicicleta que eu ganhei, tá novinha, eu vou doar para o missionário e tal. Ele falou, não, meu irmão, glória a Deus te abençoe e tal. E eu fiquei muito, muito feliz por ter feito aquilo, né? Aí terminou, a gente foi almoçar, fomos para casa e tal. E à noite tinha o encerramento do Congresso de Missões, lá na igreja. E aí tinha uma outra pessoa ministrando a palavra, né, e tal. E aí, cara, ele falou para mim assim, foi uma mensagem do Senhor mesmo, assim, sabe? Porque se cumpriu, né, tipo, claramente.
Ele falou assim, meu irmão, você aí, ó, você que tá aí e tal. E meu pai, cara, sempre criou a gente, tipo assim, meu filho não acredita em qualquer coisa, sabe? Existe muita profecia, né, que às vezes você não pode acreditar e tal. E ele, falou, ele era meio Tomé, sabe, assim, ele tinha que ver para crer, né? E aí ele falou assim, você aí, ó, você, o irmão pregando, passou pregando, você aí e tal. Pois não, então, até olhei pro lado, né, tipo, você mesmo. Cara, eu queria ser seu amigo. Mas tá fácil, né, tipo, pensei comigo, né? Falou, eu queria ser seu amigo, queria estar na sombra do seu paletó, pra estar perto de você. E eu falei assim, mas vamos ver, né, onde é que vai chegar e tal. Você vai crescer tanto ainda, vai acontecer tanta coisa na sua vida, que hoje você não tem noção disso, você não entende o que vai acontecer, você não sabe de nada que vai acontecer. Você tem quantos anos? Eu falei, 11. Tá. E aí, um dos desejos que eu tinha também era de aprender música na igreja, né? Eu não conseguia aprender música e tal. Enfim, ele falou assim, eu queria estar na sombra do paletó, e o seguinte, você vai assinar muitos contratos ainda. Você vai assinar muitas carteiras de trabalho. Você vai não sei o quê, você vai aonde você botar a planta do seu pé, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você já começa a chorar, né, cara? Tipo, e eu não... Mano, você ter 11 anos de idade e receber uma palavra dessa, você não dá muita moral. Eu não comecei não dando moral, mas depois eu fui tomado de choro, né? Sabe assim, cara? E como que isso se cumpriu, cara? Sabe assim? E eu vi que foi um ato de abrir mão mesmo, sabe assim? De algo muito grandioso, que era tudo pra mim, mas eu sei que essa bicicleta foi muito mais útil na mão desse missionário, né? Do que na minha mão, sabe? E assim, uma vez eu criei uma metáfora, né? Eu tava assim e tal, eu pensei, cara, quando a mão tá assim, quando a mão é fechada, a gente vê muitas pessoas muquirana, né? Aqui em Minas a gente fala muquirana, pão duro e tal, mão de vaca. Mão de vaca. Você não consegue pegar nada com essa mão. Por exemplo, você pode tentar botar essa xícara aqui, eu não vou conseguir segurar. No máximo que eu vou fazer é equilibrar ela, mas ela corre risco de cair, né? Quando eu abro a mão, né? Além de ter muito espaço para abençoar pessoas, ter muitas condições de abençoar pessoas, eu tenho espaço para segurar qualquer coisa que Deus colocar na minha mão, cara. Cara, isso foi muito forte, assim, saca, velho? E eu tenho vivido isso, sabe, cara? Eu tenho um coração abençoador, né? Eu amo ajudar pessoas, eu não tenho apego com as coisas, por mais que pareça, né? Pô, você compra um carro legal, não sei o quê, mas eu não tenho apego, cara. Se o senhor falar, vende esse carro, faz não sei o quê, eu faço tranquilamente e tal. Então, não compensa, cara, você ser pão duro, você ser, sabe, seguro ao extremo. Talvez tem cara que é seguro pra família, né, cara? Tipo, não tem coragem de investir numa coisa melhor pra família, né, e tal. E quando se trata de reino, cara, ainda mais, velho. Tudo que você colocar, né, cara, no reino, volta pra você, mesmo que você não tenha intenção de receber nada de volta, mas o Senhor, ele abençoa, ele faz muito mesmo. O que você falou é muito interessante, porque fala sobre semear, né? A semente, ela só continua caindo para aquele que semeia. Se você retém a semente, ela para de cair. Louco. Então, se você continuar semeando, é o fluxo, né? A gente não pode ser represa. A gente tem que ser rio que flui. A palavra de Deus é assim. Então, se a gente recebe algo do Senhor, a gente tem que realmente passar isso, transbordar. Agora, a gente só consegue transbordar quando a gente está cheio. Já percebeu? Sim. Se a gente está vazio, a gente vai receber e a gente vai querer ali segurar. Então, se está cheio, vem palavra de cima, vai descer, vai transbordar. E se vem semente, se você continuar semeando, ela vai continuar caindo. Porque as pessoas não entendem isso, elas interrompem o fluxo. E aí elas param de semear, retêm a semente. Peraí, mas eu não sei se vai cair de novo. E realmente não vai cair. Agora, continua ofertando, irmão. Continua dizimando. Cara, continua fazendo. Eu não conheço ninguém, cara, que é assim, que é mão aberta pro reino, vamos dizer assim, que tem um coração no reino, que tem um coração abençoador, que não é próspero, cara. Eu não tô falando só da prosperidade financeira. Tem gente que é assim, não é próspero financeiramente, mas é próspero em tudo, cara. É próximo no casamento, é próximo na saúde, é próximo na alegria. Tem cara que não tem nada, mas você vê a alegria estampada na cara dele, assim, ó. Né? Então, assim, prosperidade não é só ter dinheiro, né, cara? É também ter dinheiro, mas não é só isso, né, velho? Brunet fala que prosperidade é você ter tudo que precisa para cumprir o seu propósito na Terra, né, cara? Isso é muito, muito verdade. E falando em Brunet, o Brunet fala muito de propósito. E ele fala sobre, Elias, se hoje caísse um dinheiro que você desconhece o volume ainda na sua conta, você continuaria fazendo a mesma coisa que você faz hoje? Eu tenho certeza que sim. Para mim a resposta também é sim. Sim, eu continuaria fazendo exatamente a mesma coisa. Isso é saber que está no propósito. A Bíblia é clara nisso, né, cara? Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei.
Mas Deus só coloca no muito se ele sabe se você foi fiel lá no pouco também, né, cara? Exato. Então você muda o conceito, né? Você muda a ideia, vamos dizer assim. Eu lembro muito, cara, eu sempre fui um cara dizimista também na casa do Senhor e tal, e falo isso para inspirar também. Eu lembro quando meu corte de cabelo era R$3, né? O dízimo é a 10ª parte, né? Tá escrito isso em Malaquias 3:10, né? Trazei todos os dízimos, a casa do tesouro e tal. Meu corte era R$3. E minha mãe sempre trabalhou isso na minha cabeça, sabe? Tipo assim, meu filho, você tem que entregar o dízimo, né? O Senhor, ele vai te abençoar mais e tal. E aí, cara, eu chegava em casa, corte a R$3. Tinha dia que eu cortava 3 cabelos, dava R$9. Eu passava na padaria, comprava 2 pãezinhos de 5 centavos cada um, né? E vinha com 90 centavos, trocadinho, colocava dentro de uma caixinha de remédio, cara. Olha. Dentro da caixinha de remédio, tipo assim, eu colocava todo dia. Aí enchia uma caixinha, eu colocava em outra e tal. No final, no dia da ceia na igreja, eu despejava tudo ali e tal, colocava num saquinho e entregava. Entregava uma moedinha. Cara, e quanto isso, eu lembro disso hoje, cara. Né? Você dizimar R$300 no mês, não vou te dizer que é fácil, tem pessoas que vão sentir falta disso, né? Mas você dizimar de um volume muito alto, que você tá falando aí, você tem que ter a fé firmada mesmo, né, irmão? Você tem que crer mesmo naquilo ali para você fazer isso, né? Então, assim, eu nunca dizimei, cara, pensando assim, o pastor vai fazer isso, o pastor vai fazer aquilo, com esse dinheiro. Cara, eu tô fazendo a minha parte, irmão. Tô fazendo o que Deus colocou no meu coração. O que vão fazer com esse dinheiro para lá é problema, cada um vai dar conta diante de Deus, cara. Não é um problema meu, né? O problema meu é eu ter fé para entregar, ter fé para fazer isso, entende? Eu sei que tem muita gente que tem uma crença, né? Tipo, o pastor é ladrão, o pastor não sei o quê, o pastor faz isso e tal. Gente, existem pessoas más em todas as áreas da nossa vida. Até na família da gente existem pessoas assim, né? Mas quando você tem o seu coração tranquilo, quando você tem o seu coração em paz, quando você está ciente dos seus valores, né? Sabendo em quem você crê, em quem você acredita, irmão, cara, o problema não é meu mais. Era um problema meu até chegar até aqui. Ó. Daqui para lá já não preciso de satisfação e cada um vai dar isso aí diante do Senhor, né, cara? Olha que legal. São 2 realidades aqui que Mano, tô preocupado com a sua hora, hein, cara. Fique em paz. Ele tem um compromisso agora, gente. Ele bloqueou a agenda dele para estar aqui com a gente. Fique em paz, mas olha que legal, 2 realidades. O Elias falou que ele foi, né, cresceu ali num berço cristão, ele teve esse princípio e valor relacionado a dízimo desde o corte de R$3. Eu, pelo contrário, né, eu vim numa igreja, numa formação católica, e com 25 anos eu entrei dentro de uma assembleia, né, e ali Deus falou comigo de uma forma específica. Na hora que eu pisei ali, o pastor falou assim, eu quero que vocês se sintam como soldados de Deus. E eu, militar, né, foi aquela primeira palavra que Deus falou comigo de forma militar, e ali eu achei estranho. Eu fui entrando no banco. Quando eu entrei no banco assim da igreja, ele falou assim, agora eu quero que vocês fechem os olhos, deem as mãos. Eu falei, cara, que coisa estranha, né? Não tinha isso até então. Fechei os olhos, dei as mãos, ele, agora eu quero que vocês marchem para o reino de Deus. E ele foi um ato profético, marchando, e ali me linkou com o Senhor dos Exércitos, o Senhor das Armas, Deus falando comigo de uma linguagem militar, a primeira vez que ele falava comigo, e eu senti um calor muito forte nas mãos, sentindo a presença do Espírito Santo. E dali, eu saí impactado. Eu falei assim, cara, eu quero continuar vivendo isso. Numa outra igreja, seja onde for, ou aqui. E aí, no outro dia, eu falei, cara, tem aquela paciente minha que ela me chamou para ir num culto. Vou entrar em contato com ela. E no outro dia, era uma quarta-feira, eu aceitei o convite e fui nessa igreja com essa paciente, que hoje é minha esposa, mãe do meu filho. Caraca, velho, que loucura, mano. E a igreja Boas Novas que a gente congrega até hoje. E a assembleia foi aonde? A assembleia foi lá no Buritis também. Ah, tá. Eu atravessei a rua, véio. E ali, no outro dia eu aceitei o convite dela, da até então paciente, né, Sabrina Toledo. Hoje, a minha esposa, mãe do meu filho, mas tudo tem um link ali, né? E eu entrei na igreja, mesmo frequentando lá, com pavor de dízimo. Né? Eu acredito que algumas pessoas tem isso, né, tem isso e às vezes se conecta com isso. Então, na hora que começava a falar de dízimo, eu ia embora do culto. Era no final e eu ia embora. Até que passou um tempo e eu comecei na hora que começou a falar, eu mexia no telefone para não conectar. Falei, não quero ouvir isso. E Deus foi trabalhando no meu coração, né, de uma forma muito tranquila, até chegar ao ponto de eu falar assim, cara, eu vou dizimar. Resolvi. Né, tive entendimento bíblico sobre o que era, falei, eu vou dizimar. E aí a gente estava numa missão lá no Acre, fiquei 15 dias fazendo atendimento médico, numa comunidade indígena, 6 dias de barco a cidade ficava em Jordão. Nossa.
E aí, na hora que eu tava voltando, a gente perdeu o avião. Eu fiz o cálculo, né, dos missionários. Falei, peraí, eu vou pagar passagem para todo mundo. O dízimo que eu queria dizimar era isso. Opa, vou dar meu primeiro dízimo nas passagens aqui. E aí eu cheguei. Quando eu fui no culto, o Senhor me trouxe a lembrança assim, o dízimo é no altar. É na casa onde você congrega, onde você recebe alimento espiritual. Aquilo que você deu ali foi oferta. Você ainda não dizimou. Falei, então agora eu vou dizimar, mês que vem. Fiz meus cálculos. Eu lembro que eu assinei um cheque. Já mandou o carro forte estacionar lá na igreja? Você dizima quanto hoje? Que esse cara? Tô brincando. Coloquei no envelope, Elias. Cheguei lá na frente do altar assim, ó. Ai, será que eu dou? Será que eu não dou? Fiquei com aquele pesar. Julguei e saí correndo. Com medo de voltar lá e buscar, né? E aí eu cheguei em casa, o Senhor falou comigo mais uma vez. Você ainda não dizimou. Que a palavra de Deus fala que é para dar e dar com alegria. Eu falei, caramba, tentei dizimar 2 vezes, até agora nada. E aí eu fui orando, fiz um jejum. Falei, Deus, me ensina a dizimar então. Eu quero dizimar e dizimar com alegria. Um amor, né? Eu não quero pensar o que o pastor está fazendo com esse dinheiro. Exatamente o que você falou. E aí no 3º mês, eu lembro que eu fui, teve uma palavra muito forte, lá de Isaac, falando sobre os 3 postos, e o 3º posto chama Helbot, né? A expansão de tendas, alargamento de tendas. E aquela mensagem mexeu muito comigo. Quando eu fui lá na frente para dar o dízimo, o pastor, ele encostou a mão na minha fronte assim, fez assim, ó, Helbot, e falou. Eu dei o dízimo com muita alegria. Em 1 mês eu abri a 2ª clínica, 2 meses a 3ª, 4ª, 5ª. A partir daquilo ali eu comecei a viver uma expansão de tendas, um alargamento de tendas, cara, e viver realmente o Helbot na minha vida. E olha só, gente, eu só quero falar uma coisa aqui. Nessa época você já tinha estudado, já tinha feito o seu negócio de coach lá, não é ou não? Sim. Pois é. Não é só chegar na igreja e dar dízimo, não, viu, gente? Tem muito crente dizimista que não prospera, financeiramente falando. Porque o cara é preguiçoso, porque o cara não é corajoso, porque o cara é desanimado, porque o cara acha que não vai dar certo, porque o cara não faz network, o cara não estuda, o cara não tá em ambientes que faz isso acontecer. Então, assim, senão tem cara que vai... Então é só eu dar o dízimo, eu vou abrir mais 10 barbearias, vou abrir 15 clínicas, vou expandir minha... Não é só isso não, velho. Isso aqui, cara, você não pode dizimar achando que você vai ganhar mais dinheiro, velho. O dízimo, cara, depois eu quero até trazer um especialista aqui para aprofundar mais nesse quesito. Mas o dízimo, cara, é uma questão de fé, cara. Né? Você não é obrigado a dar dízimo, né? Nós temos igrejas que não dizimam, pra você ter ideia, né? Mas assim, não é uma obrigação, cara. É uma questão de fé, é uma questão de gratidão, é uma questão de devolver, né? 10% ali. Né? E se você não tem fé para fazer isso, tudo bem. Mas o Gabriel também não tinha. E hoje é um cara de fé, tem que encostar o carro forte lá para dizimar na igreja. Ou benção. Receba, Recebo. Né? Receba, né? Então, assim, galera, eu queria demais continuar com esse papo aqui, cara. Né? Acho que isso aqui é para umas 2h30 de podcast. Tranquilo. Vamos marcar uma segunda rodada? Bora. Bora pra gente começar de onde a gente parou? Fechou. E aí a gente coloca episódio 1 e episódio 2. Episódio 1 e 2. Vai render muita conversa boa aqui, cara. Tenho certeza. Né? Vamos deixar isso aí marcado, já vou alinhar lá direitinho e tal. Mas assim, irmão, que bênção, cara. Eu não te conhecia, não conhecia esse Gabriel aí, né? A gente se conhece de redes sociais, né? Eu comecei a te seguir no dia do Arcade. Eu já tinha visto o Kaiser postar com você, o Pedro, né? Então, sim. Falando nisso, quantos litros de harmonização você gastou no Pedro, cara? Quantos litros? 1,5 litro e meio? 1,5 litro. O Pedro já era bonito, cara. O Pedro era o Traquinas, virou o Robocop agora, pô, tá louco. Deixa só alinhado. Você gastou no braço também, não? Você faz isso, crescer o braço? Aquilo ali foi lá no Luiz. O Luiz que fez aquele braço dele lá. Bom demais, irmão. Cara, obrigado, irmão. Deus te abençoe, né? Que você tenha uma semana maravilhosa lá, seu filho. Depois eu quero saber sobre a questão do seu filho, né? Te contar das minhas também, né? Tem muita coisa pra gente falar aqui, tem muita coisa em comum aqui na nossa história. Eu acho que vai render um episódio 2, viu, gente? Se você tá assistindo aqui, o episódio 2 não tá pronto ainda, espere, né? Já acabei de confirmar com ele aqui, vai ter o episódio 2 aí pra gente terminar esse papo, tá bom? Fechado, meu irmão. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Minha avó já tá falando. Tomou uma água aqui, obrigado. Obrigado, irmão. Deus abençoe lá. Irmão, eu que agradeço. Fica marcado esse episódio 2 aí, que tem muito assunto pra gente falar ainda. Que Deus abençoe. Amém. Suas empresas, sua família, tá? Amém, cara. Tamo junto. Obrigado. É nóis. Valeu. Valeu, gente, ó. Se inscreve no canal aí, deixa tudo, comenta aí o que você achou e tal. E depois a gente vai gravar esse episódio 2, tá bom? Tamo junto. Deus abençoe. Valeu. Valeu.